que é novo aqui, seja bem-vindo. Este é o canal Aprendendo Matemática. Eu sou a professora Ana Maria e hoje daremos início a um capítulo muito importante na matemática. Iniciaremos o estudo da geometria analítica, que é a geometria que estuda as figuras geométricas associadas às coordenadas. Por isso, durante todo o nosso capítulo, contaremos sempre com a presença do plano cartesiano. Hoje eu mostrarei para vocês como calcular a distância entre dois pontos e no finalzinho faremos alguns exemplos, certo? Então vamos começar. Distância entre dois pontos. Temos aqui o plano cartesiano, eixo do x e do y, e aqui o ponto A e o ponto B. Vamos calcular a distância entre esses dois pontos, que vai ser um segmento de reta, certo? Vou usar aqui uma régua. É isso que nós iremos calcular, essa distância, do ponto A ao ponto B. Agora, repare, vocês concordam que esta distância de vermelho é igual com essa aqui de baixo, ó? É igual com essa que está sobre o eixo do x? É a mesma, certo? Então, a distância, calcular a distância é você calcular a variação do último ponto ao primeiro ponto. Ou seja, a diferença entre esses dois pontos. Então, como esta distância está paralela com o eixo do x, eu já posso observar que o valor do y do ponto do A, que é o 2, é o mesmo do ponto B, que também é 2, certo? Então, eu vou calcular a distância somente do valor do x. Então, vamos fazer isso. Distância de AB será igual, olha, como o x é igual, não vou mexer. Então, calcula a diferença do valor do x do ponto B e do ponto A. Como o ponto A aqui é negativo, vamos colocar no parênteses. Então, a distância de AB, tirando aqui do parênteses, vai ficar positivo. E somando com 3, essa distância é igual a 4. E podemos confirmar, olha. 1, 2, 3, 4. Certo? Facinho, facinho. Vamos para o segundo exemplo. Temos aqui o ponto A e o ponto B com suas coordenadas. Vamos calcular essa distância aqui, ó. Do ponto A ao ponto B. Esta linha vermelha, que é a mesma dessa, sobre o eixo do y, certo? Repare que o valor do x são iguais. Aqui é 2, aqui é 2. Então, vamos fazer a diferença somente com os valores do y. Distância de AB será igual, o último ponto é menos 2, que é o valor do y, menos o valor do y do A, que é 3. Distância de AB, menos 2 com menos 3, menos 5. Mas como nós estamos trabalhando distância, não existe distância negativa. Então, nesse caso, nós iremos colocar um módulo, certo? Esse módulo vai nos dar um valor positivo. Portanto, essa distância é 5. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades, certo? Então, muito simples. Terceiro caso. Agora, nós temos uma distância que está na diagonal. Aqui, nós tínhamos uma distância paralela com o eixo do x, na horizontal, e aqui uma paralela com o eixo do y, na vertical. Nesse caso, nós temos uma que está na diagonal. Então, quando a distância estiver nesse sentido, você vai procurar um triângulo retângulo nesse plano cartesiano. Como é que eu vou encontrar? Bom, vamos prolongar aqui esse ponto B e aqui vamos prolongar aqui esse ponto, certo? Aqui iremos encontrar um novo ponto, ponto C. E temos um triângulo retângulo, o triângulo ABC, ok? Eu quero descobrir essa distância do A até o B. Vou usar aqui o D. Quero saber essa distância. Mas, quando eu estou trabalhando
triângulo retângulo, eu vou lembrar de quem, gente? Do Pitágoras, certo? Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Observe que esta distância aqui, BC, é paralela com o eixo do Y. E nós já fizemos aqui. Essa distância AC é paralela com o eixo do X, que já fizemos no primeiro exemplo. Então fica fácil. Triângulo retângulo, vamos calcular aqui, ó. Distância de AB ao quadrado é igual à distância de AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Usaremos o Pitágoras. Certo? Distância de AB ao quadrado será igual. Qual a distância do A até o C? Vamos anotar aqui as coordenadas do C. Ele está 1, 2, 3 para o X e menos 1 para o Y. Bom, como ele está paralelo com o eixo do X, nós podemos observar que o Y são iguais, certo? O mesmo caso aconteceu aqui. Então, o que nós vamos fazer? Calcular a diferença do valor do X, que é 3 menos o menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 3 menos o menos 1. Esse valor deve ser elevado ao quadrado. Mas, agora vamos calcular essa distância do B até o C. Observe que agora o valor do X são iguais, ó. O X do B é 3, o X do C também é 3. Então, vamos calcular a subtração do valor do Y, que será o menos 1 do C menos o Y do B, que é 2, elevado ao quadrado. Distância de AB ao quadrado, vamos resolver aqui. Observe que esse 1 vai ficar positivo. Então, nós teremos 3 com mais 1, que será igual a 4 ao quadrado, mais menos 1 com menos 2, menos 3 ao quadrado. Distância de AB ao quadrado será igual a 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado, 9. Distância de AB, nós podemos fazer aqui de uma maneira direta, vamos trocar essa potência pela operação inversa, que é a raiz de 16 com mais 9, que é 25. Portanto, essa distância é igual a 5. Do A até o B, encontramos 5 como resposta. Certo, gente? Agora, de um modo geral, temos agora esse último plano cartesiano, que a distância do A até o B também está na diagonal. Eu não sei quais são as coordenadas nem do ponto A e nem do ponto B, mas genericamente eu vou representar assim, ó. O ponto A, as coordenadas dele é x do A e y do A, certo? Que é este ponto. As coordenadas do ponto B será o x do B e y do B, que é este ponto, ok? Eu quero encontrar essa distância aqui, ó, do AB. Então, observe que nós podemos montar aqui o triângulo retângulo, que nem fizemos nesse exemplo anterior, certo? Vamos encontrar aqui, traçar o triângulo retângulo. Vou fechar ele assim. Pronto. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Este cateto, certo? E aqui é outro cateto. E aqui nós temos o valor da hipotenusa representada pela distância. Então, vamos calcular aqui, de um modo geral, essa distância. Distância de AB, nós já sabemos que é o quadrado, usando o Pitágoras, certo? Como é que eu posso representar esse cateto? As coordenadas do x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Então, vai ficar x do B menos o x do A.
ao quadrado, mais, agora como eu represento este cateto? Este cateto é paralelo com o eixo do y, então é este ponto menos esse. Que é este ponto? Y do B menos o y do A ao quadrado. O que dá para melhorar aqui? Tirar essa potência e trocar pela raiz. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Distância de AB será igual, vamos trocar a raiz de todo esse pessoal aqui. X do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Pronto. E aqui, gente, nós temos uma fórmula genérica, né, uma fórmula geral para calcular a distância entre dois pontos. Agora vamos usar a fórmula da distância entre dois pontos, que eu já escrevi aqui para ninguém esquecer, nesses dois exemplos. No exemplo 1, calcular a distância entre os pontos menos 4 e 2 e 4 e 5. De início, vamos determinar que este ponto aqui seja o ponto A e o segundo será o ponto B. O menos 4 é o x do A, aqui é o y do A, o 4 aqui é o x do ponto B e o 5 é o y do ponto B. Ok, então eu quero encontrar a distância entre eles dois. Vamos usar a fórmula. Distância de AB será igual a AB aqui a raiz e vamos substituir no primeiro parênteses o x do B menos o x do A. O x do B é 4 menos o menos 4 aqui do A. Então, vai ficar 4 menos o menos 4 elevado ao quadrado. Muito cuidado quando o segundo valor for negativo, que vai necessitar desse parêntese. Mas, vamos agora, o y do B menos o y do A. O y do B é 5, menos o y do A é menos 2. Negativo de novo, então é necessário este parêntese. Pronto. Distância de AB vai ser igual. Aqui, para eliminar esse 4 aqui, ele vai ficar positivo. Confere? Então, vai ficar 4 com mais 4, que teremos 8 ao quadrado. Mas, aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. O 2 vai ficar positivo, né? Menos por menos mais. E teremos 5 com mais 2 é igual a 7 ao quadrado. Distância de AB será igual a 8 ao quadrado, 64, mais 7 ao quadrado, 49. Distância de AB será igual, quando eu somar 64 com 49, aqui vai encontrar 13 e 11. Pronto. Nós iremos encontrar a raiz quadrada de 113, que é um número que não possui raiz quadrada exata. E nem podemos fatorar, porque 113 é um valor, é um número primo. Então, vamos deixar desse jeito. Certo? Segundo exemplo. Calcular a distância do ponto M com as coordenadas menos 2 e 9 à origem. Quem é essa origem? É a origem do plano cartesiano. Eu vou representar ela por O aqui. E os valores dela é 0 e 0. 0 para o x, 0 para o y. Então, usaremos a fórmula aqui, a distância do M ao O, né, o ponto M até o ponto O. Vamos só substituir os valores. Primeiro aqui será o x do B. O x do B será sempre o segundo ponto. No caso aqui é o 0, né? 0 menos o x do A, no caso aqui que é o primeiro ponto, é o M. Menos 12 ao quadrado, mais o y do segundo ponto é 0, menos o y do primeiro ponto, que é 9. Pronto. Distância de M até o O será igual, aqui nós teremos 0 com mais 12
ao quadrado mais 0 menos 9 ao quadrado. Vou fazer bem explicadinho aqui. 0 com mais 12 dá 12, né? E 12 ao quadrado, 144. Mais 9 ao quadrado, 81. Distância de M a O. Somando 144 com 81, vamos encontrar, aqui dá 5. E aqui nós vamos encontrar 225, que para nossa felicidade tem raiz quadrada exata, é 15. Então tá aí, encontramos essa distância. Gente, esse foi o primeiro vídeo. No próximo, iremos fazer um exercício mais aprofundado. E se essa aula já lhe ajudou, não esquece de deixar seu like, é muito importante para que outros alunos tenham conhecimento desta aula. Aguardo vocês aí no restante desse capítulo. Um abraço forte a todos e até o nosso próximo encontro.